aí a todos. Um prazer estar aqui, cheio de amigos aqui na sala, já estou vendo, cheio de conhecidos aí, um abraço a todos. É um prazer estar aqui nesse evento da associação, porque, cara, acho que estou desde o início como associado ali participando e agora poder contribuir também o que a associação faz pela gente, cara, é motivo de muito prazer aí, tá? E, bom, hoje, deixa eu já tentar compartilhar aqui. A gente vai falar um pouco sobre a questão de planejamentos, né? Deixa eu abrir. Peraí. Tá em tela cheia, professor, para vocês? Ela tá para nós com a tela e na lateral. Agora sim, tela cheia, perfeito, Felipe. Boa. Então, hoje a minha ideia é falar um pouco do planejamento nas categorias iniciantes, o que a gente faz aqui no Corinthians, né? Eu quero compartilhar com vocês. E, assim, por mais que esteja Corinthians, né? Então, clube de camisa, né? Um clube grande, mas eu tenho certeza que dá para adaptar para todos os segmentos ali de escola, projetos, escolinhas. Tenho certeza que dá para tudo isso ser adaptado, tá? Então, é um conteúdo de fácil adequação ali, vamos dizer assim. E, gente, fiquem à vontade de me interromper e perguntar, até para não deixar passar muito, de repente, o tema que a gente está falando ali, discutindo. Podem me interromper, que aí até um tempinho para tomar uma água aqui. E aí também esse material, ao término aqui, eu mando para o pessoal da organização e aí eles encaminham todo esse material para vocês. Aí, para mim, não tem problema nenhum, tá? E a ideia, assim, como eu falei, é compartilhar o que a gente faz hoje aqui no clube, que é o que eu acredito, não quer dizer que seja a melhor coisa, que é o certo, porém é o que vem dando muito resultado para nós, não só resultados de conquistas de títulos, mas principalmente de formação de atleta, tá? Então, acho que vão vir outros profissionais aqui essa semana, né? Fala com vocês, mas a minha ideia hoje é compartilhar o que a gente faz na iniciação ali, até o sub-10, sub-11, que são as categorias que eu trabalho ali, do 11 para baixo. Então, eu queria compartilhar com vocês muito do que a gente faz, tá bom? Fiquem à vontade aí para interromper. E como o professor falou, vou me apresentar aqui rapidamente também. Sou formado em Educação Física, comecei como treinador em 2006 no Ocean Praia Grande. Fiz o processo contrário de muitos treinadores. Comecei numa categoria maior e acabei indo depois para a categoria menor. Então, comecei no sub-20, treinador de sub-20 na Praia Grande. E aí depois eu fui, quando eu já recebi o convite para ir para o Santos em 2011, já era para ser treinador da sub-15 do Santos, né? Fiz a pós-graduação de futsal e futebol, né, na Gama Filho. Tem o site futsaltotal.com.br, convido vocês a estar acessando ali, conhecendo um pouco do site. E como eu falei, em 2011 recebi esse convite de ir para o Santos, na categoria sub-15, e era um objetivo que eu tinha de trabalhar no Santos, né, que é o clube da cidade onde eu moro, né? E não podia negar, por mais que ele estava na categoria maior e queria subir de categoria, naquele momento o meu intuito era ser treinador de sub-20, treinador de adulto, né, me preparar para ser treinador de adulto. Mas eu achei que era um ano bom, porque o ano de 2011 foi o ano que o Santos criou a equipe adulta, né, com Ferretti, Falcão e companhia. Então, estar perto desses caras, para mim, ia engrandecer muito o meu lado profissional. Então, não poderia negar esse convite. E quem trabalha com essas categorias sub-15 sabe o quanto é difícil trabalhar com essa idade, né? Porque está aquela transição futsal-futebol, já está naquela fase que a mãe, o pai já quer que o filho vá trabalhar, vai fazer um curso, já tem a namoradinha, né? Então, os meninos deixam de ir treinar para ficar com a namorada, para passear. E eu tinha muitos problemas com essa idade. Eu sou um cara que gosto muito de dar treino,
vamos até falar disso, um pouco dessa estruturação do treino. Meu, eu chegava com tudo pronto para dar o treino, pô, cadê meu time? Faltava metade. E aí era sempre as mesmas desculpas, prova na escola, vou ter que estudar. O pneu da bicicleta furava mais que tudo nessa vida. Tem o dentista à noite, nunca vi dentista atender à noite, mas eles marcavam essa consulta aí. E aí eu não conseguia colocar em prática ali. Confesso para vocês que foi um fiasco ali, meus primeiros 2 anos ali no clube, de resultados, vamos dizer assim, né? Nem passar da primeira fase a gente conseguia. Mas depois fui me ajeitando, fui acertando. Depois de 3 anos no clube, o nosso coordenador ali, o Barata, acabou por ideia dele remanejar todos os treinadores. Então, ele achava que todos os treinadores tinham conteúdos para contribuir em outras categorias. Então, o treinador da 17 foi para 13, a da 13 para 15, eu que estava no 15 fui para o sub-9. E naquele momento, confesso para vocês que foi um choque, porque eu nunca tinha trabalhado com uma categoria sub-9. E aí, naquele momento, ele falou, tu vai sair do 15 e vai para o 9. Na hora eu falei, cara, me manda embora, mas não me troca de categoria, porque meu objetivo era subir e não descer, né? E aí ele acabou me convencendo e me convenceu tanto que estou até hoje nessas categorias menores e não pretendo sair tão cedo, né? Como eu falei para vocês, sou um cara que gosto de dar treino e não tem coisa melhor do que dar treino para categoria menor, porque os moleques chegam com uma intensidade altíssima para o treino, então a gente consegue atingir 100% do planejado. Não faltam no treino, né? Porque os pais acabam levando eles para o treinamento, então eles geralmente estão sempre presentes. Então me identifiquei muito com essas idades. Em 2011 dei a minha primeira palestra e, pô, graças à oportunidade que nosso grande amigo Ferretti aí e vai sair dessa situação que está aí hoje, já está melhorando, né? Me deu essa oportunidade de dar a minha primeira palestra como treinador. Fiz a pós-graduação também de Pedagogia do Esporte. Por eu trabalhar nessas categorias menor, eu me senti no dever de entender um pouco mais sobre como ensinar o esporte, né? Então, fui buscar na Pedagogia do Esporte. Fui treinador do Colégio Santa Cecília, aqui em Santos. Fiz as licenças da Federação Paulista. E em 2020 recebi o convite de ser treinador das categorias de base do Corinthians. Fiquei 9 anos no Santos e saí, sabe, com um dever cumprido, sem ter deixado nada por fazer. Tudo que eu tinha como planejado, como objetivo de colocar em prática no Santos, eu consegui fazer. Então, via que aquele momento era um momento de trocar de clube e nada melhor do que ir para um outro clube grande, onde também é uma referência na formação de atletas, tanto para o futsal como para o futebol, né? Então, eu queria entender como é que era esse processo no Corinthians, trabalhar com novos profissionais, né? Novos atletas. Então, quando esse convite veio, casou com a ideia que eu estava para aquele momento. Por trabalhar nessas categorias menores, do 11 para baixo, eu esbarro muito com o futebol, né? Então, vira e mexe, tem aquela integração futsal-futebol, os meninos estão indo treinar na categoria de cima, estão saindo do futsal para treinar no futebol, e aí eu me senti no dever de entender um pouco mais de futebol, né? Entender a cabeça do treinador de futebol, para eu poder contribuir no futsal, na formação dessas crianças, né? Já que os clubes, tanto o Santos como o Corinthians, até o sub-14, o objetivo é formar para o futebol. Do sub-14 para frente, aí já muda a chavinha, que aí é formar para o futsal, né? E aí fiz a licença C da CBF Academy, gostei tanto que fiz a B também, e aí isso me credenciou em 2021 em ser um dos treinadores do futebol do Corinthians, né? Mudou a coordenação e aí o coordenador que chegou me fez o convite para eu ser o treinador de futebol do sub-7 ao sub-10, não largando o futsal, então fazendo as duas modalidades juntas e podendo contribuir nessa formação essa formação dos atletas para as duas modalidades.
Sou treinador associado da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal desde 2021. Nessa pandemia, né, naquele tempo de pandemia, cara, acabou surgindo algumas oportunidades de prestar consultorias para equipes fora, né, do Brasil. Então, até hoje eu presto uma consultoria para o FC Flare de Boston e também tenho alguns trabalhos ali com o futsal tático. Não fui treinador da seleção brasileira e nem joguei na seleção brasileira, que é um sonho de todo profissional, porém consegui realizar esse sonho como professor da licença da CBF, então da licença ali de futsal, né? Então, quando eu recebi esse convite, para mim, cara, foi um máximo ali, porque, cara, eu estava vestindo a camisa da CBF, né, da seleção brasileira ali, né, na minha cabeça. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho, de muita satisfação, a gente poder ali contribuir com outros profissionais ali nas aulas, né? Também tenho a licença B de futsal. E aí, agora, 2022, acabei subindo de categoria no futebol, sendo treinador da categoria sub-11, que é a primeira categoria que compete no futebol. E aí está sendo uma experiência muito legal, porque uma coisa é só você dar treino, né? Se você só ficar dando treino, e agora é você jogar o Campeonato Paulista Sub-11, né? Então, também foi bem legal. No primeiro ano que a gente teve o ano passado, já deu muito certo, com conquistas de títulos, com os jogadores subindo de categoria com bom conteúdo, então foi bem legal também. E desenvolvo outros projetos de escolinhas, de treinamento em outros locais aqui também. Tem os meus materiais, né, que eu produzi, a gente comercializa aí nas redes sociais, então tem materiais pagos, tem materiais gratuitos, todos eles vocês podem ter acesso ali através do link do Instagram, ali na bio ali do Instagram, tem o link lá encaminhando tudo certinho. E lancei agora, recentemente, a plataforma Futsal Total, que é uma plataforma de treinamento, né, divididas ali por menus. Convido vocês a também poder entrar e conhecer um pouco da plataforma. Bom, essa semana que vocês vão ter aí de capacitação da associação, acho que vão vir vários profissionais aqui, cada um deles falando sobre um tema, e vão ser jogados muito conhecimentos, né? Então, eu estou vendo aqui na sala mais de 30 pessoas aqui, fora as outras que vão assistir depois, né? Pelos compromissos que tem. Mas eu acho que a busca pelo conteúdo, ela não para, né? Pelo conhecimento, ela não para. Quantos outros treinadores que vocês conhecem que poderiam estar aqui e não estão, né? Os caras ganham tudo, é campeão de tudo, e, cara, tu nunca vê eles se capacitando, tu nunca vê eles se atualizando, né? Então, quantos profissionais poderiam estar aqui, essa sala aqui do Zoom poderia estar cheia pra caramba, né? Porque muitas vezes esses profissionais criam uma ilusão que já domina o assunto, né? E acaba se fechando para novos aprendizados, né? Então, só o fato da gente estar aqui hoje, né, de passar essa semana juntos, nós vamos buscar novos conhecimentos, né? Trocar ideia, compartilhar conhecimentos, né? Então, isso vai melhorar o nosso aprendizado, né? E eu acho que durante essa semana vão ser jogadas muitas ideias para vocês, e eu acho que o primeiro ponto é a gente organizar elas, né? Porque às vezes o que eu faço, o que o Marquinhos Xavier faz, o que o Ferretti faz, pode ser que, se copiado, né? Se daquela forma do copiar e colar na íntegra não dê certo para a sua equipe, porque eu vejo que cada treinador tem uma forma muito particular de guiar os seus treinos, né? Então, muitas vezes a atividade que vocês vão ver aqui, que por mais que seja uma palestra teórica, online aqui, eu vou tentar ser bem prático, vou mostrar muito até exemplos práticos do que a gente vem fazendo. E assim, não é o copiar e colar, não é dar a receita do bolo, e sim a gente pegar a ideia, organizar essa ideia e construir o nosso próprio conhecimento. Eu acho que esse é o grande ponto de fazer essa capacitação,
né? Porque é levar novidades para os nossos atletas, porque a gente vê que as coisas mudam muito rápido no meio do futsal, os treinamentos. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando para levar as novidades para as nossas crianças, né? Eu falo que assim a gente lida com sonhos, né? Então, se a gente não levar o que tem de melhor para essa criança, pode ser que um desses sonhos, o sonho da família, fique pelo meio do caminho, né? Então, é importante a gente estar sempre levando novidades ali no nosso treino, porque categoria de base, eu acredito que é muito isso daqui. Detalhe, detalhe. Estar atento aos detalhes, olhar para os detalhes. Eu acho que cada detalhezinho que a gente deixar passar numa categoria de base pode ser que comprometa a formação desse atleta, né? Então, a gente precisa estar atento a tudo, né? E muitas vezes a gente sabe que, por mais que a gente esteja 100% no treino, uma coisinha passa, né? Então, por isso que eu acredito que não dá para nós trabalharmos sozinho, né? A gente precisa estar com a comissão técnica integrada. Aquele cara que dá treino sozinho, cara, para mim ele é um guerreiro, cara. Esse cara é um guerreiro, porque, meu, eu sei que não são todos que têm a oportunidade de ter uma comissão técnica grande e que esteja bem integrada, né? Mas, cara, pelo menos um estagiário, pelo menos uma pessoa para ajudar tem que estar contigo ali no treino. Quem dá treino para criança sabe que a hora que tu dá as costas para ela, vai um e dá o tapa na cabeça do outro que tu nem viu. Um fura a fila do outro, passa na frente, pega a bola do outro, e aí a confusão está armada, né? Então, a gente precisa ter pessoas para ajudar a organizar, né? Para ajudar a estar atento nesses detalhes da formação. Nós vamos falar muito disso, né? Então, os objetivos precisam estar bem definidos, a função de cada membro da comissão técnica, né? Os planejamentos. Opa. Isso tudo mostra aquela equipe, aquele trabalho multidisciplinar, interdisciplinar, enfim, o nome que seja, mas eu acho que tem que estar o máximo integrado possível. Não pode estar só o treinador efetivo no treino. O treinador de goleiro tem que estar junto, o preparador físico tem que estar junto, o fisioterapeuta, o próprio supervisor ali, sabe? As coisas estão acontecendo e todo mundo saber o que ocorre ali no treino, né? Porque, cara, volta a parece até redundância, mas os detalhes que vão fazer a diferença na formação. Então, quanto mais olhares, quanto mais pessoas envolvidas no treino, mais a gente não deixa escapar, né? E como diz esses treinadores de profissional aqui, quando estão na entrevista coletiva, né? Vamos olhar os detalhes, vamos estar atentos aos detalhes. Perdemos, um detalhe definiu a partida. Então, cara, temos que estar atentos o máximo possível nesses detalhezinhos, né? E quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala ali dessa organização, uma coisa que eu bato muito assim na tecla, principalmente com os gestores e com os pais, né, nas categorias menores aqui. Falo muito essa frase aqui. As pessoas deviam saber que o treinador não trabalha apenas na 1h30 de treino que está com os atletas. A preparação começa muito antes e termina muito depois de um treino. Então, muitas vezes, é aquele trabalho que ninguém vê, né? Então, ninguém vê a gente em casa planejando o treino. Todo mundo acha que a gente chega no treino e, hoje eu vou dar esse treino, hoje eu vou fazer essa atividade, vou colocar o cone aqui, vou montar 3 times, vou fazer essa situação. A maioria das pessoas, principalmente em categoria menor, que tem os pais ali envolvidos, eles acham que tudo só trabalha aquela 1h30, 1 hora de treinamento. Ele não sabe que antes do treino teve um planejamento, teve reuniões, teve uma preparação, e ele não imagina que depois do treino ainda tu vai parar, vai sentar com a comissão técnica e fazer algum ajuste, né? Então não é 1 hora só, 1h30 ali de treinamento, né? Então tem muita coisa que acontece antes e muita coisa que acontece depois. E eu acho que isso, cara, é uma coisa que é pouco divulgada e poderia ser muito mais. Entendeu? Que nem eu pego isso e jogo como exemplo. Imagina numa escolinha de futsal,
a gente mostrar para os pais o planejamento de treino, o microciclo de treino, antes da criança ir para a quadra. O pai já saber o que vai ser feito, né? Antes do treino, a gente fazer uma reunião geral com os pais, apresentar, nós vamos falar de outras situações, de apresentar vídeos, né, para os atletas, pós-treino, a gente poder fazer uma reunião, enfim. Eu acho que isso poderia ser mais divulgado, cara, porque aí sim vai fazer sentido tu cobrar 150, R$ 200 numa mensalidade. Porque às vezes o pai acha que é só aquele treininho que tu dá, que tu separa 2 times coletivo e bate o pênalti no final da aula. Mas ele não sabe o que tu planejou antes, por que tu fez aquela atividade, o conteúdo que você está organizando durante o ano, né? Então, acho que isso é uma coisa que não pode ser guardada só para nós. Isso precisa ser divulgado, cara, toda essa preparação, microciclo, mesociclo, macrociclo. Cara, eu acho que tudo isso as pessoas precisam saber, porque dá tanto trabalho fazer, cara, que fica guardado no nosso computador, aí às vezes a gente imprime para mostrar para um supervisor, para um diretor, sabe? Então, acho que a coisa precisa ir mais além, cara. A gente precisa mostrar isso para os atletas e fazer com que os atletas comprem a tua ideia. Eu acho que esse ponto é um ponto legal. E criar rotinas de treinamento, porque a rotina é a organização de um hábito, né? Então, claro que a rotina, quando vira muito rotina, acaba sendo chato. Então, tudo que tu faz igualzinho sempre. Imagina todo treino ser a mesma coisa. Todo treino, chegou 10 voltas em volta da quadra, agora vem aqui, vamos fazer um bobinho, acabou um bobinho, vamos fazer uma finalização. Depois da finalização vai ter um coletivo. Cara, e todo treino ser isso, puta, cara. A criança não volta para o teu treino no outro dia. Imagina no adulto que o cara treina todo dia 2 períodos. Então, cara, quem trabalha com adulto tem que ser mágico, porque ele tem que motivar esses caras o tempo inteiro, né? Então, é um planejamento para motivar a tua rotina. Então, a importância desse planejamento, né? Para ter uma rotina motivadora, não só para nós profissionais, mas também quem trabalha do nosso lado e os atletas diretamente envolvidos. A gente tem que criar um ambiente que seja um ambiente onde todos se sintam bem, sabe? Não adianta a gente fazer um treino para nós, né? Para nós treinadores. Pô, eu vou dar esse treino aqui porque eu achei legal pra caramba, porque tem 2 cones, tem um cone colorido aqui, tem um monte de cama elástica, tem escadinha de agilidade. Pô, a quadra ficou enfeitada, parece uma pista de aeroporto, mas, cara, e pro atleta? Vou até adiantar uma frase que eu vou usar no final, depois a gente volta nela, que é uma frase do professor Ferretti. O treino tem que ser para as crianças, né? Então, cara, não adianta eu montar um treino para mim, entendeu? Para o pai que está na arquibancada. Eu preciso fazer um treinamento aonde as crianças consigam sentir prazer de estar ali. E não só as crianças, mas a comissão técnica que está do meu lado e também, e principalmente, os pais que levam essas crianças. Elas têm que ver que o filho dela está tendo prazer de estar ali e o pai na arquibancada também sentindo prazer durante o treino. Não adianta vou levar lá de novo. Puta, treino chato, esse professor é sempre a mesma coisa, sabe? Então, a gente criar um ambiente prazeroso e desafiador para todos que estão ali envolvidos no nosso treino. Uma rotina motivadora. Eu acho que esse é o grande ponto. A importância de ter um planejamento, né? Então, o que e quando treinar, né? Então, o que eu vou treinar? Hoje eu quero treinar, hoje não, eu preciso treinar a posse de bola. Mas quando que eu vou treinar a posse de bola? É agora, no começo da temporada? É no meio? Pode ser daqui a um mês? Vou deixar mais para o final? Em qual momento que eu vou trabalhar essa questão da posse de bola? Né? Um exemplo, né? Metodologia. Por que ter uma metodologia? Para que treinar? E como treinar? Como que nós vamos dar um treino? Como que vai ser o nosso treinamento? Entendeu? Vai ser que nem a gente ouve, e eu não quero entrar muito nessas nomenclaturas, que eu acredito que outros profissionais devam falar com mais qualidade do que eu nisso, mas vou fazer a metodologia analítica.
vou fazer a metodologia tecnicista. Ah, não, eu quero a metodologia global, a metodologia situacional. Cara, eu vejo que, independente da metodologia que você escolha, porque agora chegou um tempo que o pessoal condenava muito, ou seja, assim, o treinador mais antigo então não serve mais. Ele não serve mais porque a metodologia dele é antiga. Pô, pelo contrário, cara, o que esse cara já formou de atleta, o que esse cara tem de jogador, tem de conhecimento do jogo, claro que ele serve para agora, claro que ele é um cara atualizado, entendeu? Eu acho que o grande problema não é a metodologia de trabalho, o método de trabalho. Eu acho que é deixar essa metodologia divertida, prazerosa, de uma forma que seja eficiente e eficaz, né? Que atinja o planejado e atinja o objetivo que eu propus para o treino. Né? Então, acho que a nossa metodologia deve ser assim, sabe? Divertida, cara. E eu falo para vocês, assim, não trabalho com adulto, mas vejo os treinos do adulto do Corinthians muitas vezes, vejo treinos de outros times adulto que postam alguma coisa assim, e tenho amizade com alguns profissionais de adulto de outro time. A diversão também tem que ser para o adulto, cara. Tem que ser nas categorias maiores também, e muito mais até, porque a criança, por ser criança, ela já é divertida, ela já vai por prazer ali pro teu treino. Mas tu imagina o adulto que é 2 vezes por semana, todo dia, aonde ele chega com problema familiar, aonde ele chega com problema da esposa, dos filhos, e ainda tem que treinar, né? Então, o tanto que é desafiador para a comissão técnica de categoria maior motivar esses atletas, né? Fazer com que esses atletas estejam alegres ali no treino, né? Importante o monitoramento, acompanhar a evolução de tudo que a gente faz. Então, para isso tem os testes aí, tanto de parte física como de parte técnica, parte tática. Acredito que esteja muito, muito importante isso também. E a parte de integração, que é criar experiências, cara. E eu bato muito nisso nas categorias menores, porque a gente acha que é só o treino. Então, muitas vezes a gente pega o treinador que é cada vez mais treino. Pô, me arruma mais meia hora de quadra, me arruma mais um dia para treinamento. E a gente é chato, né? Treinador é um bicho que deveria ser estudado, porque o treinador é chato, cara. É um cara que o tempo inteiro quer um treino a mais, tá enchendo o saco porque não tem bola, porque não tem colete amarelo, aquela doideira toda, né? Mas eu acho que não é só treino. Eu acho que a gente pode criar experiências para sair da rotina para os nossos atletas. Então, era uma coisa que eu fazia muito na época que eu estava do Santos, continuo fazendo no Corinthians, que é levar os atletas para ter experiências fora do campo, fora da quadra. Então, pô, uma aula na academia com um profissional que não seja da nossa comissão técnica, uma aula de funcional, uma aula de Muay Thai, uma aula de capoeira, levar para fazer uma aula de futevôlei, levar para conhecer um orfanato, jogar bola com os meninos do orfanato, fazer campanhas de arrecadação de produtos de higiene e levar num asilo para idosos, enfim, sabe? Criar dinâmicas onde saia da rotina e a gente possa também contribuir na formação do cidadão, sabe? Porque, cara, sabe qual é o meu maior medo? E eu acho que em breve isso vai acontecer, infelizmente já até aconteceu algumas vezes, mas de atleta um atleta teu ser preso, né? E ser preso, tá ali dentro, beleza e tal. Tomara que tenha sido preso, mas sem machucar ninguém, sem maltratar ninguém, de repente alguma coisa errada ali que. Mas, cara, já pensou a gente ver um atleta nosso no Jornal Nacional porque agrediu a esposa, porque matou alguém, porque é um político corrupto, porque foi um médico que fez uma cirurgia errada, porque, sabe, essas falcatruas que a gente vê direto em Jornal Nacional, em Fantástico, sabe? Então, acho que antes de tudo, a gente se preocupar com esse lado do cidadão, sabe? Formar bons cidadãos, porque, cara, a gente precisa. A gente precisa ir e também fazer, antes de formar o atleta, depois de formar o cidadão, né? E fazer com que esse atleta goste da modalidade,
goste da nossa modalidade, porque, cara, quantos atletas a gente trabalha que não vai virar profissional? Quantas crianças que passou na nossa mão que não viram atletas profissionais? Só que eles gostaram tanto da tua modalidade, tanto do futsal, que eles acabam voltando para o futsal para contribuir para o futsal de alguma forma, né? Então, o que acontece com muitos de nós, né? Que jogamos futsal e aí voltamos para o futsal para ser um preparador físico, para ser um treinador de goleiro, para ser um treinador, para ser um bom gestor, para ser o fisioterapeuta, para ser o patrocinador, porque eu gostei tanto do futsal, acredito tanto na modalidade, que eu vou patrocinar ela, porque hoje eu sou o dono de uma empresa. Então eu vou voltar para o futsal para patrocinar esse clube, esse campeonato, fomentar um torneio, enfim. Então acho que a gente precisa também plantar essa sementinha nas nossas crianças, fazer com que eles gostem da modalidade. Felipe. Entrando na parte de conteúdo, diga. Só vou te interromper um pouquinho, tem uma pergunta do Harry, e tu já aproveita para tomar uma água, então. O Harrison fez uma pergunta aqui no chat, bem interessante, só para não fugir do momento, qualquer coisa, se você for abordar ela mais para frente, você pode falar depois, tá? A pergunta dele é se existe planejamento anual para as categorias de base no Corinthians, e se os conteúdos são bem definidos para cada etapa do ano, certo? Por exemplo, o conteúdo do Sub-9, eles estão linkados com o conteúdo da Sub-11, consequentemente do Sub-13 e assim por diante. Boa, Harrison. Um abraço aí, meu amigo. Boa. Obrigado pela pergunta, cara. Nós temos sim, Harrison. Eu vou mostrar aqui. Isso, então eu parei aqui, estava respondendo ali a pergunta do Harrison. Nós temos o planejamento anual, né, de todos os conteúdos que a gente deve trabalhar com cada categoria. Quais são esses conteúdos? Então a gente divide em conteúdos de capacidades técnicas, né? E aí o que acontece? Eu até queria abrir essa planilha aqui, mas, cara, não vou correr o risco de travar tudo aqui de novo. Mas cada conteúdo desse tem qual categoria treina mais e treina menos, ou nem treina. Então, que nem, vamos ver aqui vamos ver. Condução, domínio em progressão, né? Ir de encontro. Domínio de ir de encontro, que é aquela entrar na bola, né? Aquele movimento Schumacher, né? Que todo mundo chama. Cara, dificilmente a gente vai treinar esse domínio numa categoria menor, né? Então ela vai ser treinada em maior quantidade numa categoria maior, tá? Então assim, a gente tem essa tabela que nem conteúdos para treinar as capacidades técnicas. Então aqui só capacidade técnica. Então o que cada categoria precisa treinar muito ou treinar menos, né? Então vai um sub-20 vai treinar pouco chute com o peito do pé. Claro que vai ter muita finalização, atividade de finalização e tal, mas o cara já se presume que ele, se chegou no sub-20 é porque ele já treina, já sabe dominar bem esse fundamento. O que nós vamos treinar mais, de uma forma, de repente, mais até isolada, numa categoria menor. Aí que nem passamos aqui para táticas individuais, táticas de grupo, tática coletiva. Então tem coisas aqui que uma categoria menor não faz. Porém, vai tendo link de uma categoria para outra para fazer com que essas categorias, fazendo com que esses meninos, conforme vai subindo de categoria, eles vão conseguindo apresentar um bom conteúdo de jogo, né? Então aqui tem as táticas individuais de ataque, de defesa, transição ofensiva, defensiva, táticas de grupo, de ataque, de defesa, táticas coletiva de ataque, defesa, os sistemas, né? Então, cara, tem bem especificadinho o que cada categoria faz e o que cada conteúdo e o que eu preciso entregar para o treinador da categoria de cima, com os moleques já sabendo fazer. Olha lá. Conteúdos para treinar também de táticas especiais, então goleiro-linha, marcação de goleiro-linha, expulsão, expulsão ofensiva, defensiva, bola parada.
né? Então, são conteúdos que a gente divide ali nas categorias, e depois eu posso até, posso não, com certeza vou mandar para vocês ao término, eu mando a planilha com todas as idades, o que cada idade faz mais ou faz menos. Aqui tem um vídeo sobre o processo pedagógico do treino. Será que a gente treina o que joga? Será que a gente está treinando o que está jogando? Então, observe aqui, ó, primeiro, como precisa ter link, e a gente falou da integração da comissão técnica, precisa ter link um treino com o outro, sabe? Olha o preparador de goleiro já treinando as saídas do goleiro, ligação de ataque. Depois eu já entro com a minha atividade, com o goleiro fazendo essa ligação de ataque. Né? Então, a atividade aqui é o que menos importa, mas o que eu estou falando de ter link uma coisa com a outra. E se eu treino isso, claro que vai acontecer no jogo. Então, ó, o goleiro encaixando, já ligando um contra-ataque para a equipe finalizar, certo? Então, assim, tem que estar integrado, cara. A gente precisa, o resto, a comissão técnica precisa saber o conteúdo que o treinador vai passar. Não adianta eu querer treinar finalização e, de repente, o treino de finalização é concorrente da preparação física ou concorrente do meu treinador de goleiro, entendeu? Tem que ter um treino com um link com o outro, que nem meu aquecimento. Eu quero treinar a posse de bola hoje. O meu aquecimento vai ser, de repente, um bobinho, ou o aquecimento ali do preparador físico, ele vai ativar uma parte técnica de passe e domínio. Daqui a pouco ele já vai fazer um bobinho, né? Um jogo de posse de bola. Daqui a pouco eu entro com uma posse de bola, 3 equipes, mais coringas, mais as bases ali, os apoios. E, por fim, eu vou para um coletivo 4x4, aonde, para valer o gol, os 4 atletas precisam tocar na bola. Pronto. Treinei a posse de bola e também treinei ali uma coisa tendo link com a outra, né? Porque eu acho que senão fica uma salada, né? Um faz uma coisa, o outro faz outra e tal, ninguém se conversa. Aí o preparador físico deu prioridade para uma coisa e tu vai lá e estragou tudo que o preparador físico fez. Cara, então a gente precisa estar em sintonia, a integração da comissão técnica, né? Existe treinamento ideal para esses caras, sim, né? E observe no que eles falam. Tele Santana, o treinamento ideal é aquele que reproduz a intensidade e a emoção da competição. O Klopp já diz: eu gosto de intensidade total, quando há faíscas de eletricidade por toda parte, a mais pura adrenalina e ninguém conseguindo respirar direito. Né? Então, cara, é o que a gente estava falando da metodologia. Cara, tem que ter cara de jogo. O meu treino tem que ter cara de jogo. Não adianta o cara vai fazer uma finalização que vai ser uma finalização que não vai ter no dia do jogo. Entendeu? Então, cara, tem que. Treino de finalização, porra, tem que ter alguém incomodando, tem que ter alguém atrapalhando, tem que ter alguém dando um tranco ali por trás, porque o cara vai ter essa finalização no jogo. Né? Então, a gente precisa trazer a emoção da competição para dentro do nosso treino. Né? E aí eu queria passar para vocês, dentro desses planejamentos, algumas rotinas. Algumas rotinas, a gente falou de rotina ali no início, e eu queria passar para vocês a rotina do treinador, da comissão técnica, antes dos treinos. Né? Então, acho que o primeiro ponto é a gente reunir com a comissão técnica e discutir a semana seguinte. Né? Então, hoje eu me reuni com a minha comissão e nós já vamos discutir a semana que vem. Né? Então, os treinamentos da semana que vem, os jogos que nós vamos ter. Definir a programação, né? Já vai estar definida, claro, mas a gente fazer, de repente, algum ajuste na programação desta semana, da semana que está acontecendo ali. Fazer a reunião pós-jogo, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz muito aqui. Assistir o vídeo do jogo, ter a análise de dados ali, as notas, os scouts ali do pessoal da análise, e aí eu volto a falar. De repente vocês vão pensar assim, também por Sá, mal moleza. Tem 10 caras na comissão técnica, um cara faz cada coisa para ele só chega lá e já está tudo pronto. Mas não é bem assim, não, cara. A gente muitas vezes
eu que faço, porque nós temos um cara para fazer, mas é um para todas as categorias. Então, como eu gosto de fazer também, eu acabo me envolvendo e inserindo ali. Ah, mas pô, tu trabalha com equipe de alto nível, trabalha com equipe competitiva, eu trabalho com escolinha, eu trabalho com um projeto, com ONG. Cara, tu imagina o teu projeto, no teu projeto, tu passar vídeo para os moleques, cara. A gente sabe que tem criança que aprende melhor vendo, ouvindo, tem outros que é ouvindo, tem outras que é lendo, tem outras que é indo para a prática, né? Então, cada um tem uma forma de aprendizagem. Imagina você mostrando o vídeo de um contra-ataque, de uma transição que, que, que é o objetivo do tema, que é o teu tema para aquela semana. E aí tu fazer uma introdução com vídeo. Pô, cara, para o entendimento da criança é muito melhor. Que é a mesma coisa da gente usar uma prancheta. Tem criança que entende quando tu só fala. Tem criança que precisa que tu mostre na prancheta. Entendeu? Então a gente precisa atingir todos os públicos. Né? Então, acho que é sair da mesmice muitas vezes. Ah, não, pô, eu trabalho na escolinha. Escolinha não precisa de vídeo. Pô, já pensou tu filmar todos os teus treinos e poder editar esses treinos e depois mostrar para as crianças, mostrar para os pais numa reunião? Né? Nessa reunião com a comissão técnica, a gente faz uma análise do nosso próximo adversário. Então, o nosso próximo jogo, a gente já tem informações do adversário, a gente troca ideias sobre isso. Faz uma elaboração do microciclo, né? Então a gente já planeja o micro da próxima semana, todos juntos, né? Todos juntos, treinador, preparador físico, preparador de goleiro, e define os objetivos de cada membro da comissão técnica, né? Então, às vezes no treino, vou dar um treino hoje que eu preciso de alguém repondo bola de um lado, eu preciso que o outro faça um lançamento alto para, de repente, treinar a saída do goleiro. Então, já, o preparador físico, preciso que você dê um passe aqui. O treinador de goleiro faz um bate aqui para esse goleiro que eu quero que ele já ligue um contra-ataque, sabe? Então, a gente acaba integrando todo mundo, cara. É aquele negócio, para mim, me incomoda quando eu chego para dar treino, eu estou dando treino, e aí eu entro na quadra, e aí os profissionais que estavam aquecendo fica do lado de fora, ali sentado na mesa, contando piada. Não, cara, tem que estar envolvido, tem que estar na quadra junto comigo, tá? Então, essa seria uma rotina que a gente faz com o que a gente faz antes dos nossos treinamentos. Aqui, eu queria mostrar um exemplo de microciclo, tá? Para ver como precisa ter link uma coisa com a outra. Que nem, geralmente, nosso microciclo é bem simples. Então, tem lá o tema que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar a tática individual de defesa, um exemplo. Qual é o conteúdo? Então, dentro da tática individual de defesa, eu quero trabalhar a postura de marcação desses atletas, né? Qual é o objetivo? Então, introduzir essa postura de marcação, ter a abordagem e o pé na bola, o desarme. Qual é o comportamento principal? Né? Então, uma boa postura, proteger o gol. Comportamento secundário, né? Então, o meu objetivo principal é a postura. Eu quero que ele esteja com uma perna na frente, a outra atrás, joelhos flexionados. Mas secundário a isso, vai ter o desarme, vai ter o pé na bola, né? O retorno ali, pique para trás. E concorrente disso, eu também estou treinando o drible, né? O enfrentamento. Então, não tem como separar, né? Eu quero treinar a defesa, claro que vai ter o ataque, porém o meu olhar maior vai ser para a defesa, né? Então, aqui um exemplo, deixa eu soltar aqui o vídeo. Então, aqui um exemplo de atividade, ó. Os meninos fazendo a atividade aqui, ó, uma atividade de 1 para 1. Quem driblou, depois é marcador do outro lado. Então, olha lá, driblou, enfrentou. Quem driblou, depois vira marcador na outra quadra. Então, aqui seria um dos treinos que eu iria dar, né? De repente não, eu vou falar
depois sobre como é a elaboração do treino, a sequência do treino, né, ali. Mas isso aqui vem depois do aquecimento, né? Seria uma segunda parte. Aí aqui só para ilustrar, eles fazendo, né, no campo aqui, no caso. Então, lá, driblou, troca de campo, então aqui um para um. E é uma atividade que é legal porque ela é progressiva, então ela começa 1 para 1, daqui a pouco já virou, eu boto um coringa, que esse coringa joga nos 2 campos, então já viram 2 contra 1, daqui a pouco eu já viro um 2 contra 2, e assim nós vamos evoluindo. Certo? Depois desse momento do treino, o que que viria? Um jogo, que é o que eu vou falar para vocês da divisão do treino agora, viria um jogo para treinar a postura defensiva. Eu gosto muito de usar aquele jogo do corta-passe, que é um coletivo normal, aonde não tem desarme, só pode cortar passe. Então tu já aborda o cara com a postura, né? Tu já vai com uma perna na frente, a outra atrás, e fica nessa postura porque tu não pode roubar a bola, né? Então tu só pode cortar o passe, né? Então acaba que um treino tendo link com o outro. Geralmente eu divido o meu treino, eu gosto de dividir o meu treino e chamo de Regiane. É uma sequência que eu chamo de Regiane. Primeiro momento eu vou receber o atleta, né? Então o atleta chegou ali na quadra, eu vou receber ele, cumprimentar o atleta, perguntar se está tudo bem, né? Nós temos um controle ali da preparação física, controle se o atleta está com dor, né? Se sentiu alguma coisa do treino anterior, enfim. Então, o primeiro passo é a gente receber esse atleta. Depois eu vou explicar o que vai ser o treino, né? Qual vai ser o tema do treino, qual é a dinâmica que nós vamos fazer, explicar a atividade, e aí eles vão jogar. Aí eles vão para o jogo. Estão lá jogando, estão lá fazendo atividade. Se for necessário, nós vamos intervir. Nós vamos parar a atividade, vamos intervir, vamos ajustar alguma coisa, ou vamos colocar mais uma regra, botar mais uma variação, aumentar o nível de complexidade, e depois a gente manda eles jogarem de novo e fica analisando, né? Fica analisando ali o jogo, vendo se está dando tudo certo, dando os comandos. O importante é a gente conseguir garantir que esses atletas entenderam a proposta, né? Então é importante a gente garantir que a proposta do treino, o objetivo do treino foi garantido, né? Os meninos conseguiram entender, né? E aí é uma coisa que eu gosto de fazer de final, que é o encerramento ali, claro, né? No final, mas fazer aquele encerramento ali com os meninos e pedir o feedback deles, entendeu? O que nós treinamos hoje? É a primeira pergunta que eu faço para eles. Eu já expliquei lá no começo da aula, mas será que ele entendeu? Porque que nem muitas vezes eu pergunto, o que vocês estão treinando aí? Aí muitos deles pegam e falam assim, estou treinando passe. Porra, claro, tudo treina passe, né? Mas, qual que era o objetivo? Não era a postura de marcação, né? Não era uma perna na frente e a outra atrás? Então, esse feedback, esse relato dos atletas também é importante no final do treino. Fazer a criança falar, cara. Fazer a criança expressar o que ela treinou. E aí eu vou para a primeira parte do meu treino. Primeira parte do meu treino seria o aquecimento. Então, vai num treino de 1h30, que é o que nós temos aqui no Corinthians. O que eu faria? Dividiria a primeira parte em 20 minutos, a segunda parte em 30 e a quarta parte em 40 minutos. Ou, às vezes, é 30, 30, 30. Depende muito do tema ali e do dia da semana que nós vamos trabalhar ali com os meninos, né? Se for aulas de uma hora, como particularmente acontece nas escolinhas, 3 partes de 20 minutos e vamos embora, tá ótimo, né? Mas nesse primeiro momento do treino, essa primeira parte, o que a gente faz muito? Primeiro, vídeo editado. Às vezes a gente passa o vídeo do jogo anterior, ou um vídeo de treino, ou um vídeo explicativo
do tema que nós vamos trabalhar naquela aula, né? Então, isso no primeiro treino da semana. Geralmente, nós temos trabalhos realizados pelo preparador físico, de trabalhos coordenativos, né, com parte técnica, mais lúdico, aonde trabalha as capacidades motoras ali das crianças, as capacidades físicas, né? Trabalhar as capacidades técnicas também deles. Tudo isso, geralmente, a gente põe no primeiro momento do treino, através de brincadeiras, né? Então, aqueles jogos de rua adaptados para o futsal. Vou mostrar até alguns exemplos aqui. Aqui já é um treino mais integrado, 3x3. 3x3 com coordenativo. Espera aí, deixa eu voltar que está travando aqui. Pronto, agora vai. Então, eles jogam 3 contra 3. Ao sinal do professor, o professor chama um número, e aí o número tem que passar pela escadinha para depois retornar para o jogo. Então, olha lá, 3 contra 3, chamou o número 4, sai do jogo, para depois entrar. Então, é um joguinho ali de 3x3 com coordenativo, né? Então, uma atividade ali que a gente faz no primeiro momento do treino ali, geralmente ela é comandada pelo preparador físico, ou se eu não tiver o preparador físico, eu também vou elaborar isso, né? Como é criança, a gente poder trabalhar as capacidades físicas ali, as capacidades coordenativas. Aqui o bobinho, né, que geralmente também é feito nesse primeiro momento do treino. Então, aqui um exemplo de bobinho. Acho que travou aqui, não está passando, não está indo esse bobinho. Deixa eu passar o próximo aqui. Aqui um jogo mais de 1 contra 1, onde eu estou treinando um giro e o retorno da marcação. Então, já estou treinando ali o giro do pivô. Então, eles trocam passe, uma atividade mais de técnica para trabalhar a tática individual, a técnica individual também. Então, a bola passa por uma portinha, o marcador precisa passar pela outra. Tá? Então, são mais ou menos assim, só para ilustrar os trabalhos que a gente faz nessa primeira parte de treino. Aqui um trabalho do preparador físico, um trabalho de velocidade, agilidade, com uma brincadeira do pedra, papel e tesoura, e depois vira 1 contra 1. Olha lá. Então, olha lá, eles fazem uma velocidade, uma mudança de direção, depois se encontram, joga o jockey pô, quem ganhou é ataque, quem perdeu é defesa. Então, preparador físico já trabalhando ali as capacidades físicas e já incluindo também o jogo de 1 para 1. De repente, era esse o objetivo do treinador quando assumisse o treino, né? Um jogo de drible ou de postura de marcação, enfim. Um jogo que busca a finalização. Então, importância do trabalho integrado, né? Jogo de 1 para 1. Certo? Então, exemplos de atividade que a gente faz naquela primeira meia hora. Aqui uma brincadeira, que é aquele famoso coelhinho sai da toca. Então, um jogador com bola no meio, ao sinal, esse jogador conduz para um cone e vamos ver quem sobra, né? Quem sobrar fica no meio para conduzir bola depois. Então, a importância de incluir também as brincadeiras nessa primeira parte do treino. Aí os jogos de rua adaptados para o futsal, para o futebol aqui. O Lelegol. Aqui em Santos a gente chama de Lelegol. 3 dentro, 3 fora, altinha, né? Cada lugar é um nome, né? Mas aqui já um Lelegol mais adaptado aqui. Certo? Então, na primeira parte do treino, ali os primeiros 20 minutos, 20 a 30 minutos, a gente trabalha essas situações ali com os atletas.
No segundo momento do treino é o que a gente chama de situacional fracionado. E aí, assim, gente, não quero entrar a fundo em nomenclaturas, porque, cara, cada um chama de um jeito, e é aquele velha frase. É igual mandioca, macaxeira e aipim. É tudo a mesma coisa e quase que o mesmo gosto. Né? Então, assim, a gente chama de situacional fracionado, a segunda parte. O que é o situacional fracionado? É um jogo situacional, porém a gente fracionou ele, a gente é uma situação de jogo que a gente fracionou ela e ela não tem sequência. Então, assim, é um 3 contra 1, bola saiu, aê, parou, 3 contra 1 de novo. E assim vai indo. Então, tipo, terminou o ataque, aí entra mais 3, vem o próximo, entra o próximo trio. Né? Então, não tem cobrança de lateral, não tem cobrança de escanteio, não é um jogo propriamente dito, um jogo coletivo. Né? É uma situação mais fracionada ali, que eu quero retirar do jogo, alguma situação que eu quero retirar do jogo e treinar bastante ela. Então, geralmente tem sempre adversário, uma relação com bola, adversário e espaço, onde eu trabalho os princípios táticos de ataque e de defesa, as fases do jogo já estão envolvidas e eu tenho uma preocupação com a tática individual e de grupo. Então, aqui, ó, o exemplo de situacional fracionado seria no segundo momento do treino. Aqui um 3-2, aí eles atacam no gol do meio, bola saiu ou foi gol, volta para o lugar e os marcadores trocam de quadro. Olha lá, 3-2, trocou de quadro, foi para o outro lado. Tranquilo? Então, por não ter uma sequência, a bola saiu, acabou, então a gente chama de situacional fracionado. A gente deu uma fracionada no jogo. A gente não deixou o jogo fluir por completo. Ó, aqui uma outra atividade fracionada. Tem um contra um, é integrado também, ó, tem 1 contra 1. Depois tem um 2 contra 1, mais um retorno. 3-2. E aí, depois que a bola saiu, aí parou, começa de novo. Então, a gente fracionou a atividade. Olha lá, mais uma vez, ó, passe, 1 contra 1. Defesa roubou, faz gol no golzinho. Sempre que a defesa rouba, ataca nos golzinhos. Tá? Então, um exemplo de situacional fracionado. Né? Deixa eu ver se tem mais. Aqui também um outro exemplo. Troca um passe, no apito, um jogador pisa na bola e vai buscar uma bola com o goleiro. Tem um ataque de 3 contra 1. Ocorre um ataque de 3-1. Tá travando aqui. Depois que termina esse ataque de 3-1, entram mais 4 jogadores e aí vira um coletivo, 4-4. E aí eles jogam 4-4 até a bola sair, ou for gol. Aconteceu o gol, tem uma bola na mão do vermelho, o vermelho põe no chão e joga. Depois que essa bola sair, aí é onde tem a pausa. Aí parou, volta para o lugar, começa tudo de novo. Então a gente fracionou, a gente não deixou ter sequência. Situacional fracionado. Bom, e aí tem vários exemplos aqui, jogo da marcação olhar para trás, o jogo do pescoço. Ó, girou, finalizou. Isso aqui também é uma atividade que a gente pode fazer na primeira parte do treino. Algumas vezes a gente joga ela para a primeira parte. Vamos ver aqui. E a terceira parte do meu treino
eu chamo de em forma de jogo. Cara, todo treino meu, e aí é uma característica minha, não sei se é certo ou se é errado, mas vem dando muito certo e aí eu continuo fazendo. Mas todo treino meu tem o coletivo. Todo treino meu tem o coletivo. Eu sempre faço jogo de 4 contra 4, tá? Então, minha última parte do treino é alguma atividade de 4 contra 4, aonde se aproxima da realidade do jogo, pode ser numa quadra toda ou pode ser menorzinha a quadra, mas vai ter o jogo de 4 contra 4, tá? Então, olha aqui, ó, um exemplo, um jogo de 4 contra 4, aqui é a atividade... Ué. Espera aí, deixa eu soltar aqui que tá travando. Foi. É um jogo de 4 contra 4, essa atividade aqui, lembro que o Marquinhos Xavier fazia bastante. Um jogo de 4 contra 4, que é o jogo dos 3 corredores. Jogo dos 3 corredores. E aí os atletas não podem passar pelos cones, só a bola. Se ele quiser mudar de corredor, só por trás do último cone. Então, estou treinando uma organização de ataque e de defesa. Já treino também, de repente, o 4-0. E já está tendo coletivo 4x4. Né? Então, de repente, eu termino a minha aula com essa atividade. Aqui também, parecida, só que só 2 corredores agora. Um jogo de 4... Não está rodando esse aqui, gente, mas é um jogo de 4 contra 4, aonde quem está de um lado não pode passar para o outro. Né? Então, eles ficam respeitando o seu corredor lateral. E aí já é um jogo de organização de ataque e defesa, jogo de 2 contra 2. Dá para acrescentar a parte tática do 4-0 também. Aqui o jogo do apito, um jogo coletivo 4x4, onde o objetivo é marcação-pressão. Então, eles jogam 4 contra 4. A qualquer momento do jogo, o treinador apita. Apitou, o atleta que estava marcando o jogador com a bola tem que dar uma volta por trás para retornar para o jogo. Então, pô, se meu objetivo do treino é retorno de marcação, nada melhor do que eu fechar o meu treino com um coletivo aonde tenha esse retorno de marcação. Certo? Passamos. Felipe, Diga. só mais uma pergunta aqui. O Rodrigo fez uma pergunta aqui sobre o Manda. aquecimento. O aquecimento você mostrou atividades de 1 contra 1. Na concepção, assim, tinha força, bobinho, resistência e velocidade. Ele quer saber se essas valências específicas do jogo, mas você busca distribuir essas valências por dia ou você faz todas elas na sessão por serem específicas do jogo? Cara, boa pergunta do Rodrigo, cara. Não sou tão especialista em parte física para responder, mas vou falar o que a gente... Vou responder ali o que a gente trabalha muito no Corinthians, que é integrar bastante as valências, cara. Eu sei que, claro que a gente toma cuidado delas serem concorrentes, mas a gente treina muito pouco, sabe, Rodrigo? A gente tem 2 treinos na semana de 1h30, né? A maioria dos times é 2 treinos na semana, 1 hora. Mas eu acho que é tanto conteúdo, a gente até viu ali o quanto de conteúdo que a gente tem para trabalhar, que às vezes, cara, não dá para a gente treinar tudo. Acabou o ano e a gente não conseguiu treinar tudo. Então a gente acaba integrando muita coisa, sabe? Botando essas valências de velocidade, de força, de resistência ali dentro da atividade. E claro, tem sempre o preparador físico ali me dando toque. Esse aqui já deu, ou troca, pode trocar atividade, dá água, né? Então, pô, maneira nesse aqui, deixa esse daqui, deixa esse atleta aqui fazendo outra função. Então, ele fica sempre ali no meu pé, sempre dando uma orientada. Como eu falei, não sou tão especialista nessa área, porém, nós temos, não sei se é azar ou sorte, brincadeira, mas a gente tem a sorte de ter o nosso coordenador de futsal de base, o Wilsinho, que é um cara especialista em preparação física e fisiologia.
né? Então, ele trabalhou muito com isso, né? De preparação física e fisiologia. E ele hoje é o coordenador do futsal de base, né? Então, cara, os preparadores físicos fica tudo na mão dele ali, né? Então todo o controle passa por ele também, né? Então esses trabalhinhos os caras fazem bastante ali, mas a gente tenta integrar tudo, sabe? Às vezes de parte técnica, tática, física, porque, meu, é pouco tempo, cara. É pouco tempo e muito conteúdo para se trabalhar. Tranquilo? Boa, Rodrigo. Aqui uma outra atividade, ó, jogo de 4 contra 4 para criar superioridade numérica. Tem 2 coringas de amarelo. Se eu usei a bola, se eu dei o passe para o coringa sem bola, tá valendo a bola do outro coringa. Ó. Tá valendo a bola do outro coringa. Então, olha lá. Jogo de 4 para 4, eu quero criar vantagem numérica. Achou o passe no coringa sem bola. Olha lá. Achou o passe no coringa sem bola. Tá valendo a bola do coringa que já estava em posse dela. Né? Então, olha como já mexe com a defesa, como mexe com o ataque também. Então, eu quero treinar essa organização de ataque e defesa. Olha lá, achou? Tá valendo a outra bola. Tá? Então, eu gosto, particularmente, eu gosto de fechar o meu treino com o jogo de 4 para 4. Eu acho que a gente vai mostrar até um slide daqui a pouco que as crianças adoram coletivo. Né? Então, por que não dar coletivo todo o treino? Por que não a gente agradar o nosso cliente atingindo o nosso objetivo? Certo? Deixa eu passar. Bom, tem uma série de atividades aqui. Esse é o jogo das bases. 4 contra 4, bases no fundo, olha lá. Jogo de 4 contra 4, quero criar jogo de passe para frente, então tem as bases no fundo, olha lá. Um jogo mais de profundidade, achou uma base, está valendo a bola da outra. Então colocamos as bases na linha de fundo para ter esse passe mais de profundidade ali, um jogo mais vertical. Olha lá, passe para a base do fundo, já entra a bola do outro lado, já mexe também com o ataque, com a defesa, organização de ataque e defesa. Certo? E aí tem a rotina durante os treinos. Né? Então, o treino ali está acontecendo, a gente tem algumas estratégias, algumas dinâmicas. Primeiro é a reflexão sobre o... Peraí. Estão me ouvindo não? Sim, Felipe, estamos te ouvindo, normal. Beleza, aqui deu uma travadinha aqui no meu. Peraí, deixa eu abrir uma tela aqui do Zoom. Deixa eu fechar ela. Boa. Aí, Então, foi. a rotina... Me ouve? Tá beleza? Sim, tranquilo, pode continuar. Tá ótimo, professor. Então, uma rotina que a gente também tem durante o treino, que é uma coisa que a gente faz muito, é refletir sobre o treino. Né? Então, sempre a gente está fazendo os meninos pensarem e provocar eles a entender o que está acontecendo ali no jogo. Gostamos de fazer a conversa sobre o treino ou o jogo anterior. Né? Então, antes de começar o treino, a gente sempre faz uma roda de conversa ali com eles para ter essa reflexão do treino, falar sobre o jogo. Mostramos o vídeo, né? Como eu falei para vocês, o vídeo do jogo anterior. E aí eu acho assim, gente, volto a falar, eu sei que muitos de vocês vão pensar, pô, mas eu trabalho em escolinha. Dá, cara. Coloca, faz o diferencial da tua escolinha, do teu projeto. Põe para filmar treino, põe os caras lá bota uma câmera lá, investe nisso, cara. Eu acho de extrema importância. Tá? Falamos um pouco sobre o próximo adversário, quando temos.
Definimos ali com os atletas a dinâmica do treino, né? E nós temos todos os nossos treinos filmados, né? Então, às vezes, quando é necessário, a gente passa alguma coisinha ali do último treino para eles, né? Então, é uma rotina que a gente faz sempre durante os treinamentos ali. As dinâmicas nossas de treino, geralmente é sempre aquelas reposições dinâmicas, né? Que seriam a hora que a bola sai, ó, tá valendo uma bola aqui, tá valendo com o goleiro, o preparador físico, o treinador de goleiro já soltou mais uma bola, sabe? Então, a gente sempre deixa o treino sempre dinâmico, sabe? Não tem muito aquele papo de, a bola saiu, parou, dá tempo de posicionar e tal, não. Tem sempre uma bola entrando rápido. A não ser que seja o objetivo do treino, seja a bola parada. Aí a gente para, espera posicionar e tal, alguma coisa do tipo. Tá? Então, uma rotina que a gente faz ali durante o treinamento, né? E durante o treinamento, surgem algumas perguntas, vamos dizer assim, das crianças, e essas perguntas, cara, muitas vezes a gente leva na brincadeira. A gente até zoa o menino ali, tira uma onda com ele e tal, mas, cara, essas brincadeiras, essas perguntas deles, têm muito a ver com o que as crianças gostam de fazer. Para mim, o que eles falam, vou até soltar aqui, são dicas do que a criança gosta de fazer no teu treino. Que nem, tio, vai ter coletivo hoje. Pô, qual que é a criança que não gosta do coletivo? Né? Então, por que não, na hora da gente planejar o nosso treino, por que não colocar o coletivo? Colocar o 4x4? Por que que nem tem aqui, tio, ontem foi fundamento, hoje é joguinho, né? Porque toda terça-feira é fundamento e quinta-feira é só jogo. Por que não pode ter fundamento e jogo nos 2 dias? Sabe? Então, algumas coisas que a gente precisa agradar o cliente, sabe? Que nem, tio, vai ter pênalti hoje. Pô, claro que as crianças gostam de bater o pênalti ali no final do treino, mas eu acho que essa pergunta deles tem muito a ver com gol. Criança gosta de fazer gol, cara. Criança gosta de chutar no gol. Então, se a gente criar atividades onde não tenha gol, ela não tem a emoção do jogo, que é o melhor momento do jogo de futsal, é o gol. Né? Então, a gente pensar em atividades aonde tenha alvo, aonde tenha finalização, que seja no golzinho ali, no gol caixote, né? Na goleirinha ali, mas a gente precisa ter a finalização, precisa ter o alvo, precisa ter um chute no gol, que é o que vai familiarizar com o jogo propriamente dito, né? E outras tantas aqui, né? Tio, amarra meu tênis, porra. Se nós ganhássemos R$1, né, gente? Se a gente ganhasse R$1 por cada tênis que a gente já amarrou nessa vida, a gente estava rico, né? Enfim, a gente está atento nesses feedbacks das crianças, nessas perguntas dela, porque isso quer nos dizer muita coisa, quer nos dizer o que a criança gosta de fazer, né? Então a gente precisa estar atento nessas situações para planejar em cima disso também. E aí, como diz aqui o mestre, né, cara, o treino deve ser para as crianças, né? E a gente parar de se preocupar em querer agradar pai, em querer colocar em prática um monte de cone, botar um monte de escadinha, um monte de trampolim ali, né? Cama elástica. Cara, treino é para criança, entendeu? Vai botar escadinha, mas vai botar escadinha para utilizar de uma forma prazerosa para a criança, né? E como sabemos se o treino foi bom, né? Porque, pô, o que adianta a gente planejar tudo, a gente, cara, fazer tudo certinho, microciclo e tal, todas as coisas bem planejadas, se o nosso treino, se a gente não sabe se o nosso treino foi bom, né? Mas para mim, eu acredito que o treino é bom quando a criança vai embora sorrindo, cara. O moleque foi embora da tua aula sorrindo, feliz, alegre, pode ter certeza que ele vai voltar na nossa aula. Então, como diz aqui o professor Rogério Voser, o treino é bom pela quantidade de sorrisos das crianças ao término da aula, cara. E eu acho que isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Não é aquele, pô, que nem os pais falam, né? Pô, hoje o moleque foi embora todo suado, ó, tá pingando suor. Hoje o treino foi bom. Não, isso não quer dizer nada, né, cara? Mas o moleque foi embora extremamente mal-humorado, né?
Então, eu acredito que a criança ir embora feliz do teu treino, ela ir embora com aquela vontade, aquele gostinho de quero mais, de querer voltar para a próxima aula, eu acho que isso tem tudo a ver. E aqui algumas rotinas que a gente tem pós-treino, né? Então, geralmente, quando acaba o treino, a gente elabora o pré-jogo. O que seria o pré-jogo? Planejar o próximo jogo nosso, né? Então, equipes que vão sair jogando, parte tática, convocação. Então, a gente acaba fazendo isso. Ter um controle da minutagem de treino, né, de jogo. Então, a gente gosta de conversar sobre isso. Saber se o objetivo foi alcançado, né? Com tudo que a gente planejou, cumprimos ou ficou a desejar, né? Fazer algumas análises individuais e coletivas, né, do treinamento. Então, se fulano treinou bem, se hoje ele estava disposto para o treino ou não, se a equipe estava na pegada para treinar ou estava aquele migué danado. Conversas individuais com os atletas ou com o pai é uma coisa que eu gosto de fazer muito. Ao término do treino, eu gosto muito de chamar um atleta ali por treino para trocar uma ideia e, às vezes, até chamar o pai também para dar um feedback sobre esse atleta. Algum ajuste para o próximo treino, se for necessário. Então, a gente pega ali o microciclo. Pô, próximo treino nós vamos fazer isso, isso e isso. Queremos ajustar? Aconteceu alguma coisa nesse treino que a gente quer mexer? E, muitas vezes, a convocação para o jogo, né? Então, ao final do treino, ali, a gente faz a convocação dos atletas que vão para a próxima partida, né? Então, isso é uma rotina que a gente tem após os treinamentos. Praticar a organização do seu tempo é uma prática muito positiva, pois assim você consegue motivar a sua rotina de forma consciente, né? Então, é o que a gente fala, tudo que é rotineiro muitas vezes cai naquela rotina, fica chato, né? Mas a gente precisa motivar a nossa rotina. Então, uma situação bem organizada, bem planejada, vai motivar a nossa rotina de treinamento e vai surtir muito efeito. Bom, amigos, caminhando aqui para o final, dentro de tudo isso que eu falei ali com vocês, o que eu acredito que essa metodologia vai contribuir na formação dos atletas é que esses atletas vão estar preparados para aprender e correr risco, né? Porque é uma metodologia próxima ao jogo, né? Próxima à realidade do jogo. Então, isso vai fazer com que o atleta corra risco o tempo inteiro. Os atletas resolvem problemas e não ficam dependendo do treinador para resolver problemas para ele, né? São atletas que são estimulados a ler o jogo taticamente, entender o que está acontecendo ali para colocar em prática. Jogadores concentrados, porque a dinâmica de treino é tão intensa que não dá tempo dele abaixar para amarrar o tênis, entendeu? Ele não pode desconcentrar. Ele tem que estar concentrado 100% no que está acontecendo ali dentro de quadro, tá? Desafiar o atleta, tirar ele da zona de conforto. Ficou fácil, uma regra nova. Entrou na zona de conforto, opa, já vou desafiar esse cara, já vou aumentar o nível de complexidade da atividade. Os atletas aprendem se divertindo, né? Então, acho que a gente tem que lembrar que eles são crianças, né? Então, precisam se divertir, precisam aprender o futsal brincando de fazer futsal. Atletas competitivos, então nós vamos competir ali o tempo inteiro, atividades que, como eu falei, que tem a realidade do jogo, então tem a competição, quem ganhou, quem perdeu, quem está eliminado, quem está em quadra. E estimular jogadores inteligentes, né? Eu acho que o futsal do futuro, que é o jogador do futuro dessas modalidades, vai ser aquele jogador que é inteligente, cara. Aquele jogador que jogue com o pé direito e pé esquerdo e aquele jogador que saiba jogar em mais do que uma posição, né? Então, eu acredito que o jogador que tiver esses 3 requisitos, entender do jogo, né? Ser inteligente, jogar de pé direito e pé esquerdo e jogar em mais do que uma posição,
eu acredito que vai ser um jogador que o mercado vai o tempo inteiro brigar para ter esse jogador na sua equipe, né? Então vai ser um cara que vai valer muito dinheiro mesmo. E aí aqui, gente, eu acho que não existe uma melhor metodologia. Para mim, a melhor metodologia é a sua. É a sua metodologia, a metodologia que você acredita, a metodologia que está dando resultado para você. Como diz aqui, como eu estou com um moleque aqui de 3 anos, aqui endiabrado, a gente assiste desenho e num desses desenhos eu peguei aqui o Patolino. E como diz o Patolino, cara, podem questionar meus métodos, mas não podem questionar meus resultados. Então, se está dando resultado, acredita nisso, cara. Acredita nisso, mas não se acomoda. Continua aperfeiçoando. Pô, tá dando resultado? Pô, então eu quero que dê mais resultado. E não é só resultado de título, não, cara. Às vezes é o resultado de formação, de contribuição para o atleta, né? Então eu tenho que buscar mais e mais e mais, melhorar, aperfeiçoar o que já está dando certo, para que a gente consiga continuar no topo. A gente consiga continuar no topo. É o que diz o Bernardinho, né? Não é difícil chegar em primeiro lugar, difícil é se manter, né? Então é difícil se manter ali no topo, né? Então tu tem que estar o tempo inteiro buscando algo a mais, tá? Então, independente da metodologia que você escolheu, deixe ela de uma forma livre, criativa, divertida, que atinja o planejado e que atinja o objetivo. Eu acho que esse é o grande ponto da metodologia de trabalho, do método de trabalho que a gente escolher para as nossas equipes. Deixa eu passar aqui. E, pô, gente, é isso que eu tinha para compartilhar aí com vocês. Desculpa se eu acelerei aí um pouco, mas também não queria passar muito do horário combinado. Eu encerro aqui da minha parte, claro, estou aberto aí a perguntas, aí alguma dúvida que tenha, ou sugestão, ou colocação aí que vocês queiram fazer, mas eu encerro da minha parte com essa frase que tem muito a ver com a gente que trabalha com categoria de base, né? Cuidamos das sementes para que gerem bons frutos, tá? Então, eu acho que a gente precisa cuidar bem da iniciação, a gente precisa cuidar bem da base para que gerem bons frutos lá no adulto, cara. Para a gente voltar a ser... Eu acredito que a gente cara. Eu acredito que a gente não é nem voltar a ser. Mas eu acredito que a gente é uma potência mundial aí, acho que a número 1 é o Brasil no futsal. Mas os resultados não mostram isso. Mas, cara, o Brasil é sempre o Brasil. Quando entra na quadra, meu amigo, é favorito contra qualquer um que seja. Entendeu? Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais das sementes, entendeu? Ter um pouco mais de atenção. E não só nós, treinadores. Porque nós, treinadores, a gente cuida bem. Entendeu? Nossa comissão técnica, a gente cuida bem. Mas eu acho que da parte dos gestores também, sabe? Os gestores cuidarem bem da base. Ter um olhar atento, ter um olhar diferente para o moleque da base, sabe? Tratar bem, porque eu acho que a base é um patrimônio, cara, é um patrimônio. Então o cara tem que tratar bem aquele pessoal que está trabalhando ali, que está jogando ali na base, entendeu? Não é só olhar para o adulto é importante, claro que é o carro-chefe sempre, entendeu? Mas não esquecer dos meninos que olham o adulto como espelho e querem chegar lá um dia, né? Então cuidar das sementes para que gerem bons frutos aí. Tranquilo, professores? Cara, da minha parte de conteúdo, claro, estou aqui para alguma dúvida que tiver, mas eu encerro aqui. De antemão aí agradecer mais uma vez o convite da associação para estar aqui com vocês hoje em plena segunda-feira. A hora que vocês estiverem passando aqui por São Paulo, ou quem for aqui de São Paulo e quiser fazer uma visita para nós lá no Corinthians, vão ser bem-vindos. Tem aí os meus contatos, só me chamar aí no WhatsApp, que a gente marca uma visita aí de vocês lá no clube e ver que tudo isso que eu falei para vocês acontece. Tudo isso que a gente comentou aqui acontece na prática lá, não contei uma mentira aqui só para ficar bonitinho
aqui no curso. Não, pelo contrário, é tudo, compartilhei tudo que a gente faz na nossa rotina de treinamento, no nosso planejamento lá dos treinamentos. Tranquilos? Então, sintam-se convidados, a hora que estiver passando por aqui, de acompanhar um pouquinho o nosso trabalho. Tá? E quem também tiver atletas aí que queiram indicar para fazer a avaliação, para oportunizar, né, essa questão de fazer uma avaliação no Corinthians, também o clube está de portas abertas. Tranquilos? Obrigado pela atenção de todos aí. Valeu, Felipe. Obrigado aí pelo teu compartilhamento. Eu tenho uma pergunta do Marcelo aqui. O Marcelo está com a mão levantada. De repente, tu quer encerrar teu compartilhamento, Felipe, aí favorece aí para a gente poder Estou estar tentando olhando. fechar aqui, que travou tudo aqui. Tá demais esse Zoom aqui, meu. Não, sem problemas. Agora foi, Marcelo, você que manda aí, por favor, a palavra é sua. Opa, boa noite. Estão me escutando bem? Tá ótimo. Sim, perfeito. Opa, Felipe, tudo bem? Aqui é o Marcelo. Fui técnico da ADI, nós se enfrentamos várias vezes aí, quando você era do Santos, do Corinthians. Depois tivemos o prazer de se encontrar lá no Meet Norte e Nordeste, lá em Aracati também, né? E hoje eu estou aqui na cidade de São Jorge do Oeste, iniciando um trabalho aqui no Paraná, no futsal. E falando um pouquinho de planejamento, quando eu cheguei aqui, eu quis conhecer um pouquinho onde eles estavam, onde eles queriam chegar e de que forma, né? E aí, pensando no planejamento, eu vi assim que o trabalho tinha que ser feito dentro da iniciação no futsal. Fiz uma proposta aqui para eles, né? Não esquecendo, lógico, o que eles querem, que é o sub-20 forte aqui no sudoeste do Paraná, né? Já que a gente tem uma gama de equipes aqui, mas que o trabalho fosse realizado começando lá, com a iniciação, no sub-7, 8, 9, 10. Trouxe essa proposta em cima também daquilo que a gente conversou um pouco lá no Ceará, né? E do que eu já tinha feito na DI como preparador de goleiros e também do trabalho de iniciação e da base lá com os profissionais. E aí eles viram quanto isso vai surtir efeito desse trabalho na iniciação. Até os patrocinadores aqui da equipe perceberam isso, né? Que essa criação de uma ideologia do futsal aqui de São Jorge do Oeste, com os garotos, com as crianças aqui, vão surtir efeitos lá na frente. Então, assim, vamos ter sim o sub-17, sub-20, que vai servir de parâmetro para essa criança, mas o trabalho é ser feito com eles. Hoje, só você ter ideia, nós tínhamos 12 crianças, hoje eu estou com 3 horários com mais de 30 crianças, que vamos ter que mudar um pouquinho o trabalho aqui, de tão cheio que estava, e mostrando o quanto esse investimento na base, com a iniciação, com crianças de 7 a 10, 11 anos, vai surtir o efeito lá na frente. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho de você, o que você achou dessa ideia, desse planejamento, para que no futuro a gente possa colher bons frutos aí, dentro do futsal aqui de São Jorge do Oeste. Boa, Marcelo, um abraço, amigo. Cara, eu acho que é esse caminho, cara, porque primeiro que é um caminho econômico, né? Porque tu não precisa depois ficar contratando jogador, porque tu tem uma base que alimenta bem, né? Então, eu acho que investir na base, eu acho que é o maior sucesso aí dos clubes, haja vista que a gente até vê aí clubes da Liga Nacional botando um monte de molecada para jogar, cara, e a molecada dando conta, então mostra que lá a base foi bem feita, né? Para o moleque de 17, 18 anos chegar e conseguir dar conta do recado, é porque foi bem feito o trabalho, né? Então eu acredito muito nisso, cara, nessa atenção, em focar nas categorias menores e ir subindo aos pouquinhos, né? Acho ótimo. Ok, então, de antemão aí, agradecendo já a participação de todo mundo, os parabenizando aí o Felipe pelas várias considerações feitas no chat. O legal sempre, né, Felipe, é estar trazendo, como tu disseste, a forma como se trabalha, cada um olha como é, cada um coloca o seu tempero, mas muito legal, assim, a relação de fazer com que nessa categoria, muito mais do que correr atrás da bola, a criança também, ela é exigida pelo ato de pensar, né? Então, ele tem que estar pensando e ficar atento a mais de uma função dentro dos jogos que você nos mostrou. Isso é muito legal. Marquei aqui, mas agora eu tenho que marcar do outro lado.
agora não sei o que marco, agora é o outro. Então, são aspectos que a gente gosta de relevar muito, porque, além das ações físicas, nós trabalhamos com o cognitivo, e isso é muito interessante nesse momento. Renato, por favor. Estão me escutando aí? Tudo bem? Sim, perfeito. Fala, pessoal. Boa noite, Felipe. Boa noite. Parabéns pela aula apresentada hoje para nós. Excelente. Eu queria tirar uma dúvida. Como que foi a sua virada de chave, transição, trabalhando com o futsal e depois de um tempo ter a oportunidade de trabalhar no campo? Boa, Renato. Puxa vida. Essa é uma pergunta que é um tema é um tema que está muita gente debatendo, né? Essa integração futsal-futebol. E, cara, eu tô assim, eu tô anotando tudo. Estou anotando tudo assim que acontece de integração, o que é bom, o que é ruim, as dificuldades e tal. Estou anotando tudo para depois ir compartilhando assim. Hoje eu estou nas duas ainda, continuo nas duas, né? No sub-10 do futsal e no sub-10 e 11 do futebol, né? Com os mesmos atletas, a mesma comissão técnica. Então isso facilita muito o processo. Isso facilita muito o processo. Então assim, cara, eu vou te falar a verdade. Eu estou dando treino de futsal na grama. Não mudei nada. Os mesmos treinos que eu dou de futsal, eu também dou no futebol. A mesma coisa. Como eu treino, e aí é uma coisa que eu falo assim, muitas vezes eu uso o futebol em prol do futsal, né? Eu sou do futsal, não tem jeito. Eu sou apaixonado pelo futsal. Então eu vou usar o futebol de alguma forma para beneficiar a minha modalidade, tá? O que acontece é assim, eles treinam no mesmo dia, Renato. Então eles treinam à tarde o campo, né, o futebol, e aí 1h30 de descanso e eles treinam o futsal. Então acaba que um treino complementa o outro, cara. Entendeu? Então eu crio os microciclos ali de treino, aonde um não vai ser concorrente do outro. Pelo contrário, um vai complementar o treino do outro. Então eu faço algumas atividades no futebol que daqui a pouco eu vou aumentar o grau de dificuldade dela no futsal. Entendeu? É a mesma atividade muitas vezes, né? Então assim, cara, não vou te falar que não virou a chavinha ainda, e é difícil. Eu tenho uma dificuldade, falo para vocês, eu tenho uma dificuldade grande em dia de jogo. Jogo de futebol, para mim, me consome muito, porque são mais interações para a gente fazer do que no futsal. No futsal, eu controlo na minha mão, assim, muitas vezes tu consegue controlar o jogo de futsal, e o futebol tu não controla, cara. Não dá, é muita gente, entendeu? Então, assim, tô aprendendo também, tô aí, vai completar agora setembro, 2 anos, né? 2 anos que eu tô no futebol. Então, assim, tô aprendendo, mas, cara, é uma doideira. É uma doideira. Cada dia é uma novidade que eu vou aprendendo e vou anotando essas dificuldades que os treinadores de futsal podem ter no futebol e as vantagens também. Ok, Boa, obrigado. Renato. Excelente. Mais alguém? Alguma pergunta? Nada? Então, mais uma vez, Felipe, queria te agradecer em nome da Associação Brasileira de Treinadores de Futsal, a tua prontidão. Oi, pois não. Vai lá, Nabucco. Boa noite a todos, tudo bem? Professor Felipe, parabéns por essa aula que nos deu aí, essa experiência passada. Eu sou de lá de Santa Catarina, temos um projeto social aqui que a gente trabalha com jovens de 13 a 23 anos, não é? Já disputando campeonatos estaduais e projetando muitos meninos na categoria adulto, né? Então eu queria saber, muitas vezes eu uso muito atletas, principalmente para recompor a equipe, muitas vezes a maior parte eles ficam no banco, mas no final do jogo sempre coloco participar, né, nas competições. Então, saber se eu estou sendo muito precoce em colocar esses meninos de 17, 18 anos já na equipe adulta disputando o campeonato estadual de primeira divisão, ou estou conseguindo fazer uma transição, assim, sabendo do potencial de cada um e sabendo que eles podem estar ali. Boa pergunta, Nabu. Cara, eu acho que não está sendo precoce, não. Precoce é esses moleques aí que estão bem pra caramba, cara. E aí acaba exigindo isso da gente, tirar eles da zona de conforto, subir de categoria, né? Fazer com que eles adquiram essa experiência, né?
O que a gente tem aqui no Corinthians é assim, os meninos sobem de categoria, porém não largam a categoria deles, entendeu? Continuam treinando na sua categoria, entendeu? Então, assim, eu tenho meninos do sub-10 que são titulares até no sub-11 já, mas eles não largam de jeito nenhum o sub-10. São 3 treinos na semana, eles treinam uma com o sub-10 e 2 com o sub-11, um exemplo, entendeu? Porque eles já estão sendo atletas efetivos no 11. Porque para não perder aquele vínculo da idade e a hora que eu precisar que eles joguem na idade, eles estejam também habituados ali, né? Então, que nem hoje o meu sub-10 treina 2 vezes na semana. Então, eles treinam uma vez com 10, aí bate o treino com 11, eles treinam no 11, né? Então, eles não largam a idade, não. Mas, assim, cara, a precocidade, eu acredito que é uma estratégia que os clubes estão adquirindo, que os clubes estão usando para segurar jogador, cara. Não tem jeito, entendeu? Então, às vezes é mercado. Se tu não oferecer para o moleque subir de categoria, jogar numa categoria acima, talvez ele vá para uma outra equipe onde ele vai jogar, né? Então, tu também tem que tomar cuidado com essas questões, né? De não perder o atleta, né? E continuar desafiando ele para ele não entrar na zona de conforto na categoria dele. Ok, obrigado. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Mais algum comentário, alguma outra fala? Senão já vou liberar o Felipe aqui. Felipe, mais uma vez, então, obrigado aí pelo pronto atendimento e por ter vindo aí. Emanuel, quer fazer uma fala, por favor? Fábio, boa noite a todos. Felipe, parabéns aí mais uma vez, né? Sempre acompanhando aí o seu trabalho. Sempre que possível eu tento entrar em contato aí com você. E tem uma receptividade muito boa. Parabéns aí o ato de humildade também, né? Isso é importantíssimo. Cara, hoje eu fui indagado por uma repórter que foi no nosso projeto. Nós somos daqui de Brasília, né? Projeto Juventude DF Futsal. E a indagação dela foi sobre a inclusão que nós estamos fazendo das atletas, das meninas treinando junto com os meninos. Isso desde os meninos de 7 anos de idade, né? E a gente tem essa inclusão. Não temos times distintos, ou seja, não participamos de competições só com as meninas. Pelo contrário, elas treinam e jogam competições com os meninos. E dentre essa caminhada, a gente inclusive tem uma atleta nossa, né, que hoje está no Sub-17 São Paulo, de campo, e agora Sub-20 Seleção Brasileira, que é a Ana, que é a Aninha, né? Queria ver o que você acha dessa socialização que a gente faz e também a inclusão das meninas que estão treinando com os meninos nessas categorias menores. Boa, Emanuel. Boa, cara. Boa pergunta. Eu acho ótimo, cara. Eu acho ótimo. Assim, uma pena que não tem só a idade delas, né? Uma pena que não tenha... a gente ainda não consiga, pela falta de procura, criar um time sub-8 feminino, sub-9 feminino, né? Acho que seria legal pra caramba, entendeu? Mas a gente sabe o quanto é difícil. Na verdade, tu pode até conseguir, mas só você não adianta, né? Teria que ter mais equipes conseguindo fazer isso, né? Aqui em São Paulo, a Federação Paulista liberou os clubes até o sub-11, não, até o sub-10 inscreverem meninas. Então, do sub-10 para baixo, você pode inscrever as meninas para jogarem também na equipe. Eles não liberaram nas categorias acima porque a federação já promove os campeonatos de sub-11 para cima, né? Mas eles liberaram. Eu acho que só o fato das meninas estarem jogando já é espetacular, cara. Eu tenho a experiência de ir para os Estados Unidos prestar consultoria lá. Pô, lá tem sub-6 feminino, e não é uma turma, não. É 5, 6 turmas, entendeu? Então, é muita menina jogando, mais do que menino. Mais do que menino. E elas são melhores do que os meninos, muitas vezes, cara. Faço as atividades com as meninas, elas pegam mais rápido do que os meninos, entendeu? Então, cara, é uma questão cultural. É uma questão cultural, né? Então, no Brasil, parece que o pessoal se acomoda. Não, deixa elas jogarem com os meninos aí, tá tudo certo, joga com os meninos, não tem problema.
mas eu acho que não, né? Eu acho que a gente poderia criar turmas específicas para as meninas, entendeu? Acho que seria bem legal para fomentar cada vez mais. Boa. Ok. Então, vamos encerrando por aqui para liberar o Felipe aí do nosso combinado. Mais uma vez, Felipe, obrigado mesmo. Depois o Felipe deixou os contatos dele, assim que tiver o material a gente vai estar repassando para todo mundo com o maior prazer aí, depois com o link gravado, quem quiser assistir depois de novo vai estar à disposição. Então, Felipe, da minha parte, obrigado mais uma vez, em nome da associação, em meu nome, parabéns mesmo, bendito aí pela tua humildade, pela forma como tu conduz e pela pessoa que você é, né? Continue nessa linha. Valeu, uma boa noite a todos, fiquem bem, até amanhã. Valeu.